Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. Saindo do campo para a eira, da eira até o celeiro. Saindo do campo para a eira, da eira até o celeiro. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. És meu parente redentor, aquele que me cobriu, do campo me tirou para descansar. Graças, Senhor. Já não estou em Moabe, mas em Belém, em união com meu parente mais próximo. És meu parente redentor, aquele que me cobriu, do campo me tirou para descansar. Graças, Senhor. Já não estou em Moabe, mas em Belém, em união com meu parente mais próximo. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor.
Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui falando acerca das Escrituras Sagradas, daquilo que produz vida eterna, transformação de corpos, deste que é o alimento espiritual em seu devido tempo. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, meditando um pouco sobre este assunto, a noiva saindo da igreja, guerra e discórdia espiritual. O momento que estamos vivendo, realmente nós, estes que fomos predestinados para se manifestar, para vir a esta terra nestes últimos dias, estamos vivendo esta realidade em que foi profetizada nas Escrituras, em que João e outros também viram estes dias, muitos almejaram viver esses dias diante da tamanha glória, mas também dias de guerra espiritual, discórdia e tantas consequências que acarretaram devido a todos esses eventos que têm acontecido. Para aqueles que têm acompanhado estes vídeos que falamos sobre a verdadeira igreja, o último vídeo acredito que foi falando como entrar nesta igreja, o processo que é mostrado pelas Escrituras, por um Espírito somos todos batizados, 1 Coríntios 12, e como isso tudo retrata o processo da redenção, ele não está apenas limitado a tirar você de e introduzir em, mas após ser introduzido neste corpo de Cristo, agora este membro é posicionado, você descobre ser membro deste corpo, você é posicionado neste corpo e você é levado, porque uma vez que é introduzido neste corpo, corpo de Cristo, a igreja, agora desta igreja é tirada então esta noiva, e esta noiva é levada para encontrar com Jesus Cristo. Trazendo aqui então estas duas escrituras para iniciarmos, Mateus 22:14, escrituras conhecidas, daqui eu quero extrair uma meditação e compartilhar com vocês. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos o profeta repetir várias vezes que a igreja é uma multidão comparada com a noiva. Todas as vezes que o profeta vai trazer o tipo, os principais tipos que nós temos na Bíblia da igreja, que é aquela que passa pela grande tribulação, ela é uma quantidade muito maior do que a noiva, aquela que é tirada da terra, que é levada neste arrebatamento. Os principais tipos: Noé e Enoque. Noé, somando ali as 8 almas, o profeta tipifica, um dos principais tipos ali sendo a igreja, que passa por essa grande tribulação. E Enoque sendo um só, este que é chamado, é levado a este arrebatamento. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui esses escolhidos retratando a noiva, estes eleitos para arrebatamento, esses que são tirados no meio da igreja e levados para encontrar com Jesus Cristo. Apocalipse 4, verso 1 e 2, depois destas coisas, depois de que coisas ali, se nós voltamos aos primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ali nós tivemos as eras da igreja. Depois destas coisas, depois das eras, então, João é tirado desse contexto e é arrebatado. Acabou a era, acabou este tempo, este período, essa noiva, João aqui tipificando a noiva, ele é arrebatado. Eis que estava uma porta aberta no céu. Este portal é aberto,
nós vamos vendo aqui. E aqui nós temos alguns elementos, né? Trombeta, uma voz como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Então aqui ouviu esta voz como de trombeta e disse: sobe aqui. E claro, João viu as coisas futuras e todos esses eventos que nós hoje estamos vivenciando e outros ainda que vão acontecer foram mostrados para João. Mas um dos elementos aqui eu quero chamar a atenção é a questão da voz como de trombeta. E se tratando de noiva, se tratando destes escolhidos, destes eleitos, veja que é sempre individual. Não foi um grupo, né? Você não vê aqui, olha, depois destas coisas, olhamos, eis que estava uma porta aberta do céu. Não, olhei. O indivíduo. Noiva é indivíduos. Indivíduos sendo tirados da igreja, saindo de dentro desta igreja, porque chegaram ao amadurecimento deste grão e podem agora ser colhidos. Então vamos para uma breve oração. Querido Deus e Pai eterno, dá-nos, ó Pai, o entendimento deste assunto. Ajuda-nos a entrar, ó Pai, nas profundidades da Tua palavra e extrair, ó Deus, estas pepitas, extrair, meu Deus, a revelação que o Senhor trouxe através do profeta para nós. Como ele nos disse, estes trovões que trariam fé de rapto é o que nós desejamos captar e assim, ó Deus, estar preparados e assim como João, ser arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares, encontrar, ó Deus, com os nossos irmãos, encontrar, ó Pai, com tudo que nos é prometido e nos espera para este gozo inefável, para este dia glorioso, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, os ouvintes, a audiência, que eles possam captar, abra-lhes o entendimento como o Senhor abriu dos discípulos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo, irmãos, para a primeira citação, primeiro selo, que desta feita eu vou utilizar alguns parágrafos, inclusive esses parágrafos aqui, até meu pai estava citando-os para mim e foi de muito ajuda e vai de encontro a este assunto aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então eu chamei a atenção aqui a respeito dessa trombeta, né? Essa voz como de trombeta que João ouvira falar com ele. Eu não vou aprofundar muito aqui quem estava falando com João aqui, não é o meu foco aqui nesta ocasião, mas eu quero que você preste atenção aqui nessa explicação que o profeta vai nos trazer. A partir do parágrafo 63, primeiro selo. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faça um anúncio nos céus primeiro. Então você observa que Apocalipse 10:1 desce um anjo forte do céu. Então esse anúncio acontece no céu. Primeiro é um anjo celestial que as escrituras nos aponta, que ela nos informa, e aqui embaixo um anjo terreno. Então depois é anunciado aqui na terra. O que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, agora preste atenção nessa sequência. Então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? Então assim foi durante todas as eras, né? Primeiro era anunciado no céu, o mistério era desvendado, né? Este selo, o selo era aberto, e a partir do mistério ser desvendado, a trombeta soa, declara guerra,
uma praga cai, uma era da igreja se abre. Essa sequência foi seguindo durante todas as eras. E agora, inclusive, na era que nós estamos vivendo, nessa sétima era. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus e então vai ter com o povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra espiritual. Então, desde que este anjo, né, o qual nós cremos, o profeta William Branham, ele trouxe, né, esse mistério revelado para este povo, daí se iniciou a guerra, seguindo esta sequência. Esta trombeta soou, claro que para a maioria é um som incerto, é confuso. Por quê? Nós vamos chegar aqui à questão da discórdia, no parágrafo 66. Por quê, irmãos? Nós temos tanto a guerra natural aí, entre as nações, entre os poderes, etc., mas principalmente, olha o que nós estamos vivendo aqui, uma guerra espiritual, né? Você tem observado aí já faz tempo entre os grupos da mensagem, entre os próprios chamados aí crentes da mensagem, desde os membros às lideranças, como que se deu uma guerra, cada luz que chegou, cada luz que Deus envia para o povo, veja como acontece uma guerra, seja dos assuntos rudimentares, né, chamamos assim, seja dos assuntos do que se diz respeito do que Deus está fazendo hoje, seja dos assuntos do que diz respeito do que Deus vai fazer amanhã, no futuro, todos eles causam essa guerra espiritual, seja para o indivíduo, dele crer naquilo ou não, seja a nível de igreja, daquela liderança, daquela igreja, ela aceitar aquilo ou não, porque o profeta nos mostra, né, nós já falamos sobre isso, o profeta falando que chega o momento em que você tem que tomar sua decisão entre crer ou não crer. Então isso traz uma guerra interna para a pessoa, dela abrir mão do que ela tem, abrir mão de seu conhecimento, de sua sabedoria, daquilo que ela conhece como mensagem, daquela luz que ela tem. Em todos os grupos aconteceu isso, durante todas as eras. O grupo de Lutero, depois que Lutero partiu, e Deus enviou Wesley, Deus enviou mais luz a respeito daquilo que se tinha, eles entraram nesse conflito entre ficar com aquilo que eles tinham ou receber a luz maior que Deus estava enviando. Isso desde indivíduo, conflitos internos, até o nível coletivo, igreja, aceitar isso, ver um outro grupinho ali caminhando e eles ou caminhar junto ou lutar contra aquele, ou debater com aquele, ou tentar lançar sombra contra aquele, porque infelizmente na maioria das vezes as pessoas não conseguem só apenas rejeitar, elas têm que ir contra. Se rejeitasse e seguisse aquilo que se tem, pregando aquilo que vê, seguisse ali no seu caminho, ainda era menos prejudicial. Mas não, na maioria das vezes, além de rejeitar aquela luz, eles ainda querem lutar contra aquela luz. Porque foi assim desde a primeira vinda, né? Os judeus também agiram assim. Eles não só rejeitaram e crucificaram Jesus, mas também lutaram contra, crucificaram, mataram e assim fizeram com os seguidores de Jesus, com os seguidores daquela mensagem. Então, a ordem é essa. Então nós estamos vivendo nessa guerra espiritual. E uma vez que estamos vivendo esta guerra espiritual, não à toa as escrituras já nos alertavam, né, que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades, os príncipes, né, ou os principados, né, das hostes celestiais. Nós estamos vivendo isso na pele. Aí muitos de nós têm notado o quanto a nossa luta está
acentuada, está de uma forma realmente pesada, né? Uma batalha aí quente, pesada, quase que um Armagedon espiritual contra esses demônios, contra esses espíritos religiosos, né? Nesse estado que é o mais terrível de todos, para impedir as pessoas de crer na palavra de Deus, de crer na sua totalidade. Então, como a incredulidade, né, que muitas pessoas acham que a incredulidade é simplesmente ser ateu, é simplesmente não crer na mensagem, é a pessoa que está lá fora, o ímpio. Não. A incredulidade, a pessoa deixou de descrer numa vírgula, num ponto final da Bíblia, das Escrituras, da mensagem, ela já é incrédula. Ela é incrédula. Então veja, irmãos, e nisso tudo aqui, em todo esse cenário, a noiva está sendo tirada da igreja. Então você percebe que no meio desse levante, que no meio desse caos completo, porque volta ao que aconteceu lá em Gênesis 11, no meio daquela confusão, daquela Babilônia, Deus tira o seu eleito, Deus tira Abraão daquilo e o introduz e o leva para a terra que Deus prometeu, para a sua posição, para os cavalhais de Manre, onde ele encontraria com Deus em carne, onde ele encontraria com Elohim. E qual é a promessa para nós? Encontrar com Deus em carne, através da pessoa de Jesus Cristo. Encontrar com Ele em carne, encontrar com Ele nos ares. E veja que Abraão, quando ele estava nos cavalhais de Manre, ali era uma parte mais alta. Ali ele estava elevado. Ló estava lá embaixo, a igreja estava lá embaixo. Abraão foi elevado. Parágrafo 65. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. Irmãos, está claro que o mundo está vivendo já um juízo temporário. Claro que não é ainda o derramamento completo das taças, mas o mundo já está vivendo um juízo temporário. Olhe as pragas que têm caído, veja as catástrofes naturais, percebe a condição das mulheres, dos homens aí no mundo, percebe-se mais ainda, um sinal mais claro ainda, a condição das igrejas, da mensagem ainda nós poderíamos dizer, percebe a condição das lideranças, dos indivíduos. Então tudo isso está demonstrando que o juízo já está acontecendo, esse juízo temporário, por causa de quê? Da rejeição. Pragas estão caindo, tudo isso está acontecendo porque os eleitos estão sendo tirados destes grupos chamados da mensagem, destas igrejas chamadas da mensagem. Nós temos essa parte dos adormecidos, né, como o profeta é um destes, que já foram tirados, já estão adormecidos, mas os que estão vivos já estão sendo tirados, talvez muitos não fisicamente, mas espiritualmente, né? Como nós vemos aqui, João foi arrebatado em espírito. Então eu quero chamar a sua atenção que mesmo os eleitos que estão vivos ainda aqui nesta dimensão, espiritualmente, já estão sendo arrebatados. Espiritualmente, eles não estão na mesma dimensão que os outros, que a igreja, que os grupos. Espiritualmente, eles já estão em outra dimensão. E então, depois que isso termina, isso prossegue e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem. Não é o que tem acontecido já de um bom tempo para cá? Veja quantos grupos se denominaram hoje, quantos homens se denominaram
E não que a mensagem se denominou, mas os homens, os grupos, as igrejas, os ministérios se denominaram, como o de Wesley e todos os demais. Então leva todos a uma discórdia novamente. Agora está aqui a explicação do porquê ninguém entende ninguém nesses grupos da mensagem. Ninguém entende ninguém nessas igrejas da mensagem. Devido a essa sequência que o profeta nos explica, devido a essa sequência que o profeta está nos mostrando aqui. Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era, e o mensageiro nós sabemos que vem bem no finalzinho da era, então ele é levado. Os eleitos desta era, né, que já dormiram, estão ali com ele, foram levados. Mas nós que estamos vivos, que pegamos agora esse final, que viemos bem no finalzinho, nós pegamos agora esse momento onde pragas estão caindo devido à rejeição da maioria, esse juízo temporário, e estamos convivendo no meio dessa denominação que os homens fizeram, porque depois de rejeitar a luz, depois de rejeitar a palavra, o seu mensageiro, irmãos, como nós temos enfatizado aqui, não é porque esses homens, esses grupos, essas igrejas estão com a mensagem do profeta na mão, estão com a Bíblia na mão, que eles crêem nela, não. Isso precisa ficar bem claro. O diabo também conhece a Bíblia, todo mundo sabe. E se você vesse ele, a figura dele, ele seria um homem de terno, gravata, com uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Essa seria a figura dele, religiosa. É só voltar lá na primeira vinda. Judas, tinha alguém mais religioso que ele ali, no meio da igreja? Tanto que quando nós chegamos em São João capítulo 13, quem desconfiou de Judas? Ninguém. Muito pelo contrário. Cada um deles ali achava que era algum deles, menos Judas. Então, rejeitar, não é porque o rejeitar, todo mundo consegue visualizar quando os homens afirmam, declaram, nós não cremos mais na mensagem, nós estamos contra essa mensagem agora, o William Branham é falso e tal. As pessoas conseguem ver isso aí, a rejeição. Isso aí, claro, declarado, explícito, pronto, né? Afirmaram com suas próprias palavras que não querem, que rejeitaram, que voltaram atrás, ok, isso aí fica nítido para todo mundo. Mas veja esses que não dizem abertamente que rejeitaram, que não creem, mas os frutos, aí lembre sempre Jesus falando em Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis, pelos frutos conhecereis. Lembre disso. Irmãos, é só você abrir os seus olhos espirituais, seus sentidos espirituais e ver, perceber, toma desse colírio que Deus nos deu em Apocalipse 3, e use nos seus olhos e veja o juízo temporário caindo, praga caindo, as igrejas, os grupos denominando-se. E essa discórdia, essa confusão que é clara, que todo mundo está vendo isso, está percebendo. O que é isso? Essa ordem, essa guerra espiritual, essa discórdia, no meio disso tudo aqui, está acontecendo, a noiva está saindo da igreja e indo encontrar com Jesus Cristo nos ares. Então, você leia esses parágrafos, volte lá no primeiro selo, você vai ver o profeta dizendo isso, e se você quiser, volta no vídeo aqui e vá assistindo. Mas vamos seguir aqui mais um pouco. A deidade de Jesus Cristo. Parágrafo 64 em diante. Eu trouxe aqui algumas escrituras para representar, né, a igreja e a noiva caminhando até certo ponto e depois elas se separando. São escrituras que todos vocês conhecem, mas aqui para reforçar
lembrar vocês disso e te fazer refletir nisso. Qual destas duas, nós vamos trazer aqui Ruth e Orfa, qual destas duas você é? Você é aquela que foi até determinado ponto do caminho e despediu da palavra, Noemi representando a palavra, voltou para os seus credos e dogmas? Na maioria das vezes não é literalmente, não é você voltando para a denominação, mas você pode estar, como voltamos aqui, como o grupo de Wesley, como o grupo de Lutero. Eles não voltaram para o catolicismo, mas eles se denominaram com a mensagem. Não é que as pessoas hoje estão voltando para a Assembleia, para a Católica, sei lá para onde, não. Mas nos grupos da mensagem eles estão se denominando. E estão piores do que as denominações. Porque você observa, na era dos reformadores, eles não voltaram para o sistema lá antigo, eles próprios se denominaram. Eles próprios se tornaram um sistema. Então veja, livro de Ruth, aqui está um quadro muito bonito ali de como Boaz, tipo de Cristo, e de como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apóstata, saiu da terra, trouxe de volta com ela. Quero dizer, Noemi, né, de volta a Ruth, quando Ruth voltou, ela estava ali do país Moab, quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia, da igreja. Então está aqui o profeta falando, Boaz, tipo de Cristo, Noemi é um tipo da palavra, e Ruth, o tipo da noiva. Né? Então todo mundo conhece aqui. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo, certo? Agora, desta igreja, Deus tira uma noiva. Então veja aqui, ó. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa, e Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Então tá, dentro deste quadro aqui perfeito que o profeta nos traz, nós voltamos lá no capítulo 1 de Ruth. Então você volta lá no livro de Ruth, eu trouxe aqui o texto, mas eu não vou ler ele completo aqui, mas só para lembrar você, né? Nós conhecemos a história. Então morreu aqui Malom e Quilion, né, o esposo ali de Ruth, esposo de Orfa. Nisso também o esposo de Noemi já tinha morrido também, ficaram tudo ali viúvas, né? E aí a Noemi ouviu, né, que lá na sua terra o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhes pão, né, que a situação lá em Israel já tinha melhorado. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. Então, Judá, né, a terra ali onde ela nunca deveria ter saído. Mas enfim, o foco aqui é nas duas, Ruth e Orfa, uma representando a noiva e outra representando a igreja. Preste atenção nisso. Ambas, porque isso aqui vai conectar. Ruth, capítulo 1, verso 7, conecta, e claro, a maioria do capítulo aqui conecta com Mateus, capítulo 25. Ambas as duas, os 2 grupos, Prudente e Nécia, saíram ao encontro do noivo. Elas ouviram aquela voz, aquele alarido que sai e anuncia, através dessa mensagem, ambas ouviram. Ambas despertaram. Só que nós vamos ver na trajetória, olha aqui, a palavra, ela estava ali falando com as duas, né? E de cada um de vós, retornai para a casa de sua mãe, porque a palavra ela é realista. Ela vem e fala, olha, você tem certeza mesmo que você quer esse arrebatamento? Isso exige renúncia, isso exige você passar pelo processo das 3 etapas da graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, estatura do varão perfeito, fé, virtude, temperança, conhecimento e todas as virtudes ali. Você quer mesmo isso? Então a palavra ela é realista conosco. Mas não, as duas toparam. Não, nós vamos sim, nós queremos
o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa de seu marido. Então ela os beijou e elas ergueram a sua voz e choraram. Aqui já começou o choreiro no verso 9. A coisa já começou a apertar. E elas lhe disseram, certamente retornaremos contigo para o teu povo. E elas lhe disseram, então até aqui a igreja e a noiva, tudo junto. Os dois grupos ainda junto, dispostos, caminhando. Mas a palavra estava lá, sempre trazendo a realidade. Voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos? Então, ela, vamos dizer assim, estava desanimando elas. Estava trazendo pregações ali que estava balançando. A peneirada estava cada vez mais fina. Aí você pode ir lendo o que ela estava falando, né? Aqui, olha as palavras que Noemi vai dizendo para elas. Estou pulando ali, mas você pode tomar, capítulo 1 de Ruth. Aí até que chega no verso 14, ó, que estreita é a porta. Aí lembra lá que nós lemos ali em Mateus 22, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até que chega o verso 14, meu irmão, que a coisa começa a estreitar tanto que só o eleito fica, que a coisa vai apertando tanto que só o eleito fica, que a palavra vai ficando tão clara, tão real, que não é aquele auê, que não é aquela, que não é denominação, que não é piquenique, que não é só mais uma placa, que não é só mais uma organização, que isso aqui é realmente só para aqueles que foram escolhidos para chegar nessa plataforma de arrebatamento. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Veja aqui, eu quero que você perceba essa atitude de Orfa e a atitude de Ruth. Orfa beijou sua sogra. Ruth agarrou-se a ela. E essa sogra Noemi sendo aqui um tipo da palavra. Veja os dois comportamentos. Você tem aqueles hoje que estão se agarrando a essa palavra de um em dente com todas as suas forças, não abre mão de um jota, de um tio, porque sabe que é sua herança que está em jogo, que é Apocalipse 22, aquele que acrescentar ou tirar será tirado a sua parte. E tem aqueles que estão beijando essa palavra, mas não dá para mim. Eu vim até aqui. Chegaram no seu limite. A sua estrutura, aí nós vamos aplicar aqui, vamos lembrar de Ló. O limite de Ló, o chamado de Ló, era aquilo ali. Ele não podia estar nas alturas que Abraão estava. Ló chegou até ali. Gênesis capítulo 14 ou 15, se não me engano, quando houve a separação ali de Ló e Abraão, os pastores de Ló com o de Abraão entraram em conflito ali, não tinha mais espaço para o rebanho de ambos. E os pastores de Ló avistam Sodoma, as Campinas ali. E veja como está envolvido aí essa questão de pastores. Veja como está envolvida aí essa questão de ensinamento. Um foi guiado aos carvalhais de Mamre, o outro foi guiado às planícies, às belezas. Então, aqui nós temos a separação. Por quê? Uma se agarrou à palavra e outra beijou a palavra ali, acariciou a palavra, regozijou, quem sabe, pulou bastante, falou até em línguas, mas foi até ali. Então é como diz no livro de Apocalipse para as eras ali, capítulo 2 e capítulo 3, ao que vencer. Não é o que tanto gritou, não é o que tanto fez barulho, não é o que teve 30, 40, 50 anos de ministério ou de caminhada na mensagem, é o que vencer. O que adiantou? Caminhou até ali com a palavra.
mas não encontrou com Boaz, que é Cristo. Mas não foi até o encontro com Boaz, não foi até a terra, não foi até o lugar, não foi até o momento onde poderia casar com Boaz e ter um filho, ter herança. Então agora nós vamos ver aqui. Aí a palavra diz: eis que tua cunhada voltou para o seu povo, né, órfã, para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. Agora vamos lembrar dos grupos, das pessoas que têm voltado atrás. São órfãs. São esse tipo aqui, irmãos. Agora descobriram que o profeta é falso. Agora descobriram que essa mensagem é falsa. São isso aqui, ó, órfã. Deu um beijo na palavra agora, despediu dela. Não se assuste com isso. Tá tudo na Bíblia. Os tipos estão todos aqui. Não se assuste com essa confusão, com essa guerra espiritual. Tá tudo aqui, primeiro selo. Está tudo revelado. Nós só precisamos voltar nas Escrituras, voltar na mensagem. Não precisa se apavorar. É porque a noiva está saindo de dentro da igreja a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas olha o que a noiva disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e aonde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Esse é o posicionamento da noiva. Esse é o posicionamento do eleito. Não importa se fulano voltou, deixou de seguir, deixou de crer. Não importa. Você foi revelado. Você sabe em quem tem crido. Onde essa palavra foi, eu irei. Onde ela alojar, eu alojarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus, o meu Deus. Enquanto a outra retornou para os seus credos, seus dogmas. Então, até que ela seguiu e chegaram a Belém, a casa do pão de Deus. Então aqui, só para lembrar, Noemi tipificando a palavra, Ruth a noiva, órfã a igreja, isso conectado com Mateus 25. Eu trouxe esse texto aqui, não sei se vai dar tempo de ler, mas se vocês conhecem o texto de Mateus 25, então só para conectar, e Boaz sendo Cristo, sendo o tipo de Jesus, aquele que encontra com a noiva, devido a noiva se agarrar a esta palavra, a noiva se uniu à palavra. Veja, isso aqui é perfeito. Ela se tornou um com a palavra. Por isso ela encontra com Jesus Cristo nos ares. A outra, quando chegou o momento dela se unir, se tornar um com a palavra, ela beijou a palavra e despediu da palavra. Sendo que a palavra é o veículo que a iria levar a Belém, ajudar, que iria levar ela a encontrar com Boaz, com Cristo, com Jesus Cristo nos ares. Claro que em outro ângulo a palavra é a mecânica, o Espírito Santo é a dinâmica, precisa das duas juntas, mas creio que vocês estão captando aqui. Vamos mais um pouquinho aqui. Mais uma citação aqui, nomes blasfemos, 4 de novembro de 62. Mas os cinco córregos que se vê descendo por aqui misturam isto. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna, foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média, foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras assim. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo.
O Espírito Santo faz ela nascer, porque por um Espírito somos batizados. Ela nasce do Espírito, João capítulo 3, novo nascimento, Jesus falando, se não nascer do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, ela nasce do Espírito, é gerada pelo Espírito, e o Espírito a conduz até o topo da pirâmide. Através do batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo ali unindo, né, a cabeça ali, o amor divino, Deus com este corpo. O profeta aqui, em outras palavras, dizendo isso. Agora veja mais essa citação no primeiro selo. Parágrafo 22 e 23. E é assim quando se estuda a Escritura, eu creio. Se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado certo, você vê que não é isso? Sim, nós cometemos um erro em algum lugar, você tem de voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isto com sua mente. Aí lembre do nosso tema aqui. A noiva saindo da igreja, guerra e discórdia espiritual. Irmãos, o que mais está tendo hoje são homens que estão ensinando aqui, pregando, enfim, lidando com essa mensagem do profeta, mas avaliando isso com sua mente, interpretando isso com sua mente. Muitos estão usando os teólogos dos dias do profeta, né, o irmão Livale, usando as interpretações ali dos teólogos daqueles dias. Ao invés de citar a mensagem do profeta, estão citando as mensagens, as pregações desses homens. Nada contra a pessoa estudá-los, nada contra a pessoa admirá-los, que o profeta utilizou de várias informações desses homens, mas o profeta, desde a abertura do primeiro ao sétimo selo, o profeta nos diz, nos relata, nos testemunha que o Espírito Santo, o Cordeiro, que abriu isso para ele, que falou com ele, olha, Billy, tudo que você tem aí, joga fora, não é isso. Eu vou revelar para você. Se for questão de teologia, então Paulo iria pregar o que ele aprendeu com Gamaliel. Um dos homens mais sábios da época, respeitado pelas 4 religiões existentes naquele dia. Você pode ler os escritos gregos, os escritos ali da história teológica, enfim. Ele era respeitado pelas 4 religiões existentes, devido à sua sabedoria, devido à sua inteligência. Agora, se fosse para usar isso, então Paulo não precisava de encontrar com coluna de fogo. Daí eles querem entender a Bíblia com suas mentes, sendo que o profeta de Deus não foi com a mente dele. Teve que abortar tudo aquilo que ele sabia, que ele pensava que tinha pegado do fulano, do ciclano, e receber aquilo que Deus trouxe, porque o Espírito Santo é o próprio intérprete da sua palavra. Mas, de novo, guerra e discórdia espiritual. Por quê? É a sequência que o profeta nos mostrou ali no primeiro selo, os parágrafos 66, 65. Quando o mistério é aberto, quando o mensageiro capta o mistério, esse selo é aberto, essa trombeta soa, produz guerra espiritual, discórdia. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada. Está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto. Simplesmente isso. Assim confiamos que Ele nos ajudará. Então você querer compreender uma mensagem sobrenatural com a sua mente, não vai, irmão. Não vai. Líderes carnais, pastores,
querendo compreender a mensagem com suas mentes carnais, mente de canário. Não tem como. É preciso ser arrebatado em espírito. Aí voltamos lá, Apocalipse 4. Como João foi levado a ver estas coisas que depois destas devem acontecer? Como? Arrebatado em espírito. Não mais nessa dimensão natural, não mais nesta atmosfera natural, foi arrebatado em espírito. Nessa dimensão sobrenatural, nestas alturas que só as águias voam. Agora, enquanto você está aí no chão, enquanto você está aí voando igual galinha, ou na altura só de falcão, aí não vai compreender, meu irmão. Enquanto você está querendo entender com as interpretações do líder, da igreja, de algum teólogo aí, você não vai compreender. Com a sua mente, com seus conceitos, com suas tradições. Aí os homens são grandes demais, que eles não podem voltar atrás. Eles têm que seguir naquilo que eles já disseram que é a verdade. Não podem voltar atrás, porque são muito grandes. Sendo que o profeta, quem é maior do que o profeta William Branham? Não me importa, pode ter 200 anos de ministério, nenhum deles são maiores do que o profeta William Branham. Ele é o sétimo anjo. E ele voltou atrás muitas vezes. E ele reconheceu, olha, isso aqui eu preguei errado, isso aqui eu falei errado, Deus me mostrou que é isso, que é aquilo. Mas se acham grandes demais. E eu não tenho medo de dizer, porque eu estou falando baseado na Bíblia, na mensagem. Aí vou conversar com esses homens, citando Bíblia e mensagem, tudo que eles me citam é a opinião deles. Eu não quero nem saber de opinião, de ideia, de interpretação. Eu quero saber do que o Cordeiro revelou. Que ele é que abriu o livro. Homem nenhum foi encontrado digno. Mas a noiva não vai engolir nada disso. Porque, como o profeta nos ensina aqui no primeiro selo e em tantos outros lugares, o mensageiro da era capta o mistério. Não foi Livale, não foi Jack Moore, não foi quem quer que seja que captou o mistério. Foi o William Branham, foi o mensageiro da era. E só existe um mensageiro da era. Deus não lida com 2 cabeças, 3 cabeças ao mesmo tempo. Deus lida com um. Então, essa é a realidade, meus irmãos. Por isso que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, aqui, a parábola de Mateus 25. Todos vocês conhecem, eu já vou falando aqui rapidamente, só para lembrar vocês da conexão disso com Ruth, capítulo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Tomando suas lâmpadas. Então, todas elas tinham lâmpada, todas elas ouviram esse alarido, saíram ao encontro do esposo. Então é só você ir lembrando da história de Ruth e Orfa. As duas saíram com Noemi. As duas saíram ao encontro desse esposo. Só que 5 delas, né? Uma era Ruth, outra era Orfa. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aí foram nessa caminhada. Estão nessa caminhada sem azeite consigo. O que é? O azeite é o Espírito Santo. A promessa de Apocalipse 6, verso 6, no finalzinho do versículo 6 é: não danifiqueis o azeite nem o vinho. É o azeite do Espírito Santo. Como elas vão estar preparadas para encontrar com Ele, para ir até o fim sem o Espírito Santo? De maneira nenhuma. As prudentes levou o azeite. A noiva, ela carregou, ela possui esse azeite. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Chegou esse momento de cansaço, muitas lutas e provas. Adormeceram. Mas à meia-noite veio esse clamor:
sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do nosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagam. Quantas lâmpadas aí já se apagaram, né? Porque como manter a luz acesa sem o azeite? Por isso estão cegos, por isso estão totalmente em confusão, com tantas divergências, com tantas discórdias, porque a luz deles estão se apagando, meus irmãos, e vivemos o quê? Em dias de trevas. Zacarias capítulo 14. Esse dia seria conhecido como o quê? No tempo da tarde, o dia entrando, a noite entrando ali no dia, aquele momento mais perigoso. E sem o azeite, a lâmpada apaga. Então eles não sabem onde está pisando. Criam uma mensagem, agora não crê mais. E aí as loucas pediram às prudentes azeite, mas nesse momento, meus irmãos, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Chegou nesse momento que o noivo já está às portas, elas querendo que as prudentes dão azeite para elas. Mas o alarido, a mensagem ensinou para que foi dado o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Mas no tempo de buscar, elas não buscaram. Aí agora em cima da hora estão querendo. E vai ter jeito? Aí é o que aconteceu, tendo elas ido comprar, tendo elas ido buscar, chegou esposas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Mateus 25. E conectado a isso aqui, para nós vermos que esses dois grupos vêm caminhando, mas chega esse momento de separação. Noiva saindo da igreja. Mais um exemplo disso. Lucas 17, verso 34 ao 37. E é uma dura realidade, irmãos, que nós vamos enfrentar. Marido e esposa, um vai ficar, o outro vai. Né? Que Deus abençoe que vai os dois, né? Que Deus nos ajude. Nós desejamos de todo o coração. Mas, irmão, nós estamos chegando nessa realidade agora. Vai pai, fica filho. A situação, veja aqui. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Então, vão estar ali trabalhando junto. Seja no emprego secular, seja na obra para a igreja, vamos estar ali, junto. Mas um vai e outro fica. Por quê? Lembra lá de Orfa e Ruth. Lembra ali da parábola das 10 virgens. O que faltou? Então, todo esse contexto aqui que nós estamos abordando. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo, palavra do Filho do Homem. Então, mais um pouco aqui, meus irmãos, meu tempo já está acabando. Parágrafo 375 em diante. Daqui a pouco os irmãos vão ver aqui a mensagem. Talvez um saia de Jeffersonville, simplesmente alguém desapareça. Dirão: bem, você nunca... Os demais não saberão. Haverá um que sairá da Geórgia. Estão vendo? Haverá um que sairá da África. E digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Agora, esse não é o corpo da igreja. Esta é a noiva. Essa não é a igreja, esta é a noiva. Estão vendo? A igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição. Ou seja, depois dos 1000 anos. Depois do milênio. Segunda ressurreição.
profeta cita aqui, ó, eles não vivem pelo espaço de 1000 anos. Isso aqui é Daniel capítulo 7. Então a igreja só na segunda ressurreição, meu irmão. Então veja como que a coisa é séria. Mas na noiva, se 500 pessoas deixassem a terra neste exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Veja a gravidade. É claro que ali o profeta está citando um número aleatório, ele não está afirmando que vai ser 500 pessoas, mas ele está dando uma ilustração que vai ser tão poucas pessoas, e nós temos aí, todo dia desaparece alguém, então é comum, é normal desaparecer gente. Vai ser só mais uma quantidade de pessoas que desapareceu. E aí, meus irmãos? No meio dessa agitação toda, dessa confusão toda, dessa guerra espiritual, quem que vai dar falta? Aí eu volto aqui, ó, em Lucas 17. Quem que vai dar falta aqui desse sumiço? É o esposo que ficar, ou a esposa que ficar, o filho, ou os pais. Quem vão dar queixa na polícia? Mas como eles são próximos, é o cônjuge, é filhos, é pais, irmãos, ou trabalhavam juntos, conhecia aquela pessoa, sabia que aquela pessoa realmente ela já estava meio fora mesmo, parece que já estava em outra dimensão. Aí essas pessoas que vão, opa, aconteceu mesmo. Agora os demais, irmãos, nem vão dar notícia. Os demais não vão dar notícia. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Aí o profeta cita, ó. Por isso que eu fui ali em Lucas 17, que o profeta cita ali, ó. O mundo nada saberia acerca disso, ó. Jesus disse, estaria um na cama, eu tomarei um, deixarei um. Isso é à noite. Estariam dois no campo, do outro lado da terra, né? Um exemplo. Aqui está de dia, lá no Japão está de noite. Eu tomarei um, deixarei um. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense, tudo se dará do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará e de repente este ministro indo para algum lugar, ele nunca mais voltou. Ele provavelmente foi à floresta caçar, ele simplesmente nunca mais voltou. Este indivíduo foi a algum lugar. Sabem o que aconteceu? Creio que aquela jovem, ela deve ter sido sequestrada em algum lugar. Vocês sabem. Alguém pegou aquela moça e a violentou. Provavelmente a jogou no rio. Ela não estava com ninguém. A metade disso, 99 de cada... Posso dizer que 1 em cada 100 milhões chegará a saber acerca disso. Vejam, a não ser alguém que esteja familiarizado com ela e diga, a moça desapareceu. É o que eu acabei de falar. Está tão comum, irmãos, que vai entrar só na estatística. Deve ter sido sequestrado, deve ter sido acidentado, perdido no mato, enfim. Veja os crimes que são tão comuns aí, hoje em dia, que isso aqui vai entrar nessas estatísticas. Mas as pessoas próximas, que estavam ali familiarizadas, elas vão entrar nesse desespero, porque vão saber que aconteceu. Claro, vão ali, vão fazer um BO, as autoridades vão lidar com isso como algo comum, mas um evento dentro dessas estatísticas citadas, eles não vão saber, não vão pensar, foi arrebatamento. Não, só alguém que esteja familiarizado. E quando dizem, os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Eu não tenho tempo para entrar nisso, no que eu queria, vou ter de falar isso. Vejam, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus. Esse cálcio, potássio e tudo mais, tudo que está em você, de materiais, só dá para uma colherada, isso mesmo. E o que isso faz? Volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Lembra lá de Apocalipse 4.
E uma voz como de trombeta, né? E João fala, e fui arrebatado em espírito. Não vai lá e os anjos descem, abrem os sepulcros com paz e tiram uma velha carcaça morta aqui. Que é isto? Ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova, feita em uma semelhança, vocês sabem. Estão vendo? Se tivermos isso, nós morreremos novamente. Estão vendo? Você diz, os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrirem da maneira que se diz. Está vendo? Não dessa maneira que, como o profeta está explicando, né? Eu também já pensei que seria assim, mas não é, né? Muitos anos atrás eu ouvia essa explicação, né? Nós iríamos lá nos cemitérios e chamaria nossos irmãos e tal, mas não se abrirem da maneira que se diz. Isso mesmo, está vendo? Não será desse jeito, será um segredo. Porque se fosse dessa forma, pelo menos as funerárias tudo ia saber então, né? Porque ele disse que viria como um ladrão de noite. Ele já falou isto, o arrebatamento. Então os juízos cairão, pecado, pragas, enfermidades e tudo mais. E as pessoas clamarão para a morte levá-las na ocasião do juízo. Senhor, porque este juízo está sobre nós? Quando disseste que haveria um arrebatamento primeiro? Está vendo quando que as pessoas vão saber que o arrebatamento aconteceu? Lá na tribulação, irmãos. Depois que a tribulação já está ali rolando, é que eles vão saber. Aqui, ó, ele dirá, já veio e não soubestes. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade. Ó, que coisa, muito bem. Isso tudo já aconteceu e não soubestes. Por que os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda? Eles estão esperando por todas estas coisas que foram faladas na Escritura. A lua se pôr no meio ou o sol no meio-dia, verá todo tipo de coisas. Se somente tivéssemos, tem as anotações feitas aqui sobre isto, para mostrar o que estas coisas são. Tomaremos isso na abertura destes selos, esta semana, de qualquer modo. Está vendo? Aí está, exatamente onde já aconteceu. Você não soube disso. Veja se não é assim. Se o anjo do Senhor abrir selos quanto a isto, lembre-se, está selado com esses 7 misteriosos trovões, está vendo? Agora o que acontece? Porque as pessoas não podem crer na simplicidade de um grupo humilde de pessoas? Veja, na voz dos sinais de Deus, porque elas não podem crer nisto? Exatamente como sempre foi, uma verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, é que elas são inteligentes demais e estudadas demais para crerem na simples forma da palavra escrita. É o quadro de hoje. O problema não é a pessoa estudar, a pessoa conhecer, não há problema nisso. Só que elas se baseiam nisso para conhecer a Deus, para conhecer os mistérios, para entender as Escrituras. Sendo que o profeta disse ali no primeiro selo, não é com a nossa mente. Então, é muito difícil, são muito inteligentes, né? Falam mais de uma língua e fizeram tantas coisas grandes. Então, o que acontece? Eles querem colocar sua própria interpretação nela. Ela não quer dizer isso, ela não quer dizer aquilo, está vendo? Ela quer sim dizer isso. Então isso está em Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, né? Aqui, antes do profeta iniciar os selos. Mais uma citação aqui para nós. 264 em diante. E as demais foram deixadas para o período da tribulação, certo? Portanto, choro e ranger de dentes. Aqui falando de Mateus 25. Essa é a igreja, não a noiva, a igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre igreja e noiva. Sim, Senhor. Entram para a ceia das bodas. A noiva, né? Ó, que coisa! O irmão Branham bate palmas uma vez. Os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Porque o Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para ajuntar seus súditos para o seu reino. Sua noiva. Veja, ó, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora.
Então tá aí um dos principais motivos da abertura dos selos, né? Que é isto, do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam. Ele chamará e eles responderão. Amém? Oh, como eu almejo ouvir essa chamada, hein, meus irmãos? Que coisa tremenda. Isso está na brecha, né, entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Em Gênesis capítulo 14, capítulo 24, né? Gênesis 24, que é mais um tipo aqui que o profeta cita, né? Muito também, Rebeca sendo um tipo da noiva aqui. E só para lembrar os irmãos, você pode tomar lá Gênesis 24, a partir do verso 61. Olha aqui mais um tipo da noiva e da igreja. Rebeca é um tipo da noiva. Se levantou, né, com suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o homem, né? Eliezer, o mensageiro, a mensagem. Seguir a mensagem. Então, veio esses dois grupos, virgem nécia e virgem prudente, noiva e igreja, veio seguindo a mensagem. Só que vamos observar aqui o desfecho. Tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Então partiram, estão indo encontrar Isaac. Os dois grupos, né, despertaram com alarido. Eliezer veio, sendo aquele alarido, sendo a mensagem, despertou os dois grupos. E aí Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer lá e Roi, porque habitava na terra do sul. Então, o tipo de Cristo, né, o tipo de Jesus, está vindo da glória para encontrar conosco, né? Um vai até certa metade do caminho, outro até certa parte do caminho. Isaac saíra a orar no campo. À tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac que desceu do camelo. Agora, ao momento da separação, ao momento, irmãos, é bem no momentinho final, prestes a encontrar com Isaac. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E aqui vem, ao desfecho. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe e tomou a Rebeca. Diante dos dois grupos, diante das outras moças que vieram, quem que entrou com Isaac para a tenda? Quem que foi com ele para as bodas? Rebeca. Tipo de quem? Da noiva. E foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, meus queridos, aqui é exatamente uma conexão lá, claro, Ruth capítulo 1, né, e em diante, e principalmente Mateus 25. As virgens nécias chegaram, a porta já tinha fechado, porque ele já tinha tomado a virgem prudente e entrado com ela, e se tornado senhor dela, casamento concretizado. Aqui é a mesma coisa. Então veio aquelas outras moças também, só que quem entrou na tenda com ele? Rebeca, tipo da noiva, saindo da igreja, saiu do meio delas. Então, mais aqui uma citação aqui, já finalizando, ainda no primeiro selo, 258. Tampouco nós poderíamos entender estas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Ó, que coisa! 7 trovões de Apocalipse. Possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de translação. Irmãos, esses trovões contêm a fé de translação, essa fé de arrebatamento, e que através do profeta Deus nos trouxe. Só que nesse grupo todo, só a noiva capta. As outras também andaram ali, as outras também estavam ouvindo de Eliezer, só que elas não captaram que Rebeca captou. Veja que o comportamento de Rebeca foi um e o delas foi outro. A mesma coisa de Ruth e Orfa. As duas andaram com Noemi. Só que Ruth captou algo que Orfa não captou. Sendo que as duas andavam na mensagem, as duas participaram da mensagem. Só que uma captou algo, a fé de trovões, a fé de translação, que a levou à tenda com Isaac, que a levou aos pés de Boaz, que nos levará a encontrar com Jesus
nos ares. E aqui, né, o início do capítulo 24 é quando Abraão envia, né, o seu servo, o seu mensageiro, a encontrar com Rebeca. Um tipo de Deus enviando o profeta terreno. E aqui, meus irmãos, quero chamar a sua atenção que Gênesis 24 também está conectado com Apocalipse 10. Está perfeitamente conectado, porque aqui você tem Abraão, tipo de Deus, você tem Eliezer, o tipo do mensageiro terreno, Apocalipse 17, só que você tem também um anjo celeste, porque você pode ler aqui no capítulo 24 que a Bíblia fala que o anjo do Senhor, o próprio Abraão fala isso aqui, que o anjo do Senhor iria adiante dele, iria na frente. Isso aqui, irmãos, é muito tremendo, não dá para entrar muito aqui, senão ia bastante tempo aqui e haja transmissão. Mas veja, esses fatores repetindo ali com Rebeca. Rebeca tinha algo dentro dela que aquele anjo celeste foi na frente e vivificou aquilo nela. Porque a mensagem que Eliezer trouxe para ela, quando Eliezer estava orando, um tipo do nosso Eliezer aqui também, ele leva essa mensagem, mas tinha algo que teria que ser sobrenatural. Porque ele não falou para a Rebeca dar água para os camelos. Aquilo ali ele falou só na oração dele. E ela, sem ele ter falado aquilo para ela, ela foi e fez. Por quê? Ela captou algo, uma revelação, uma semente que tinha nela, que fez aquilo mesmo sem ele ter falado, mesmo que estava entre linhas. E as outras não captaram o que ela captou. Então, irmãos, é realmente muito profundo. Que Deus abençoe, que eu tenha conseguido transmitir isso da forma que Deus tem me mostrado aqui, da forma que está, né, nas Escrituras, na mensagem, que isso possa ser de grande bênção para vocês, que possa edificar a vossa fé e te chamar a atenção que tudo isso que está acontecendo está realmente dentro disso que nós estamos vivendo aqui, que é a noiva saindo de dentro da igreja, portanto, guerra e discórdia espiritual. Que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade. Grande shalom. Fiquem com Deus.